Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e hoje o tema que tomou conta do plenário, que tomou conta dos debates, foi a desastrada viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele foi aos Estados Unidos numa posição de um cachorrinho, um pequenininho que foi lá se submeter aos interesses do maior país do mundo, do mais importante país do mundo, e Bolsonaro não decepcionou aqueles que adoram os americanos, aqueles que querem se submeter aos americanos. Veja só, ele, em primeiro lugar, criticou os imigrantes brasileiros. Aliás, foi o seu filho. E ele depois referendou que os imigrantes brasileiros estavam lá indevidamente. Parece que ele desconhece qual é a realidade do Brasil. Milhões e milhões de desempregados fazem com que milhares de brasileiros busquem uma oportunidade de vida melhor em outro país. E isso acontece, evidentemente, nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, país protecionista, protege a sua indústria, protege o seu mercado interno e, consequentemente, gera muitos empregos que atraem brasileiros, mexicanos e um tanto de população de todos os cantos do mundo. A segunda coisa foi quando ele elimina o visto, permite a vinda de americanos, canadenses para o Brasil sem visto de entrada. Ora, isso que aparece como uma desburocratização, na verdade é um acordo que ele fez sem nenhuma reciprocidade, ou seja, é como eu digo para a pessoa, não, você pode vir almoçar na minha casa. E aí eu falo, bom, eu vou almoçar na sua também. Mas você diz, na minha não, na minha você não vem. Então os brasileiros vão receber os americanos sem visto, mas para ir aos Estados Unidos nós continuaremos precisando de visto e todos sabem, o visto é muitas vezes negado pela embaixada e pelos consulados americanos. Pois bem, é um tratamento discriminatório contra o povo brasileiro. E Bolsonaro aceitou essa discriminação, aceitou se colocar um degrau abaixo de Trump. Terceira coisa, Bolsonaro aceitou importar trigo, uma cota de 750 mil toneladas sem nenhuma taxa, ou seja, abriu o nosso mercado ao trigo estrangeiro. E por fim, né, ele aceita que o Brasil abre mão de um tratamento especial nas regras da Organização Mundial de Comércio em troca da promessa de que Trump vai apoiar o Brasil para que o Brasil entre na Organização Comum do Desenvolvimento dos Grandes Países, a OCDE. Olha, as regras da OMC, da Organização Mundial do Comércio, para os países menos desenvolvidos, permitem que os países como o Brasil tenham mais tempo para se adaptar aos acordos internacionais e, ao mesmo tempo, possam efetuar algumas taxações para proteger o seu mercado interno. Nós estamos abrindo mão disso em troca de quê? De que nós vamos possivelmente ser apoiados para uma possível entrada na OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos. Olha, gente, o que o Bolsonaro está fazendo é uma vergonha para o Brasil. É uma vergonha. Ele foi visitar a sede da CIA. Por que o presidente brasileiro vai visitar a sede da CIA? Aliás, diz que quando o juiz Sérgio Moro entrou lá junto com ele, o celular dele já pegou o Wi-Fi da CIA. Sabe aquela hora que você entra no lugar que já reconhece o seu Wi-Fi? Pois bem, o dele já reconheceu ali na hora e já conectou automaticamente. Pois bem, ele foi lá na CIA, recebido pela diretora da CIA, que é acusada de tortura no Afeganistão e em outros países do Oriente. Olha, gente, vergonhoso. O nosso país não precisa passar por isso. O nosso Brasil não precisa se submeter a isso. Nós estamos deixando de fazer uma política externa onde a gente se afirma, onde a gente afirma a nossa força, o nosso mercado interno, a nossa indústria, a nossa agricultura. Para quê?
para fazer um discurso ideológico contra o comunismo. Ora, Bolsonaro, aonde que tem comunismo no Brasil? Tá maluco, tá maluco. Então é essa visão ideológica que está levando a política externa brasileira para o buraco. O país é humilhado, é gozado em todos os cantos. Até a Fox, que é uma rede de televisão americana extremamente conservadora, que apoia Trump, foi perguntar ao Bolsonaro se ele estava envolvido com as milícias que mataram Marielle. Olha só que ponto chegamos. Uma repórter da Fox entrevista o presidente da República e praticamente o acusa de estar envolvido com as milícias que mataram Marielle e que mataram tantas pessoas no Rio de Janeiro. Pois bem, isso daí para nós é uma humilhação. O povo brasileiro não pode aceitar isso. E esse governo está colocando o Brasil lá embaixo. Ele fala, o Brasil acima de todos. Não, não. O Brasil não está acima de tudo, nem acima de todos. Infelizmente, ele está colocando o Brasil lá de baixo, certo? Na situação pior que a gente poderia imaginar. Mas nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós vamos fazer esse Brasil voltar a ter orgulho de si, nós vamos proteger o nosso país, porque o Brasil não pode passar por uma situação dessa. Aliás, ele humilhou até o ministro de Relações Exteriores dele, o Araújo, porque na hora de fazer o encontro com o Trump, ele não deixou o Araújo entrar, entrou o filho dele. Entrou o filho dele, porque evidentemente ele não sabe falar inglês, botou o filho para falar no lugar dele. Olha, é vergonhoso, vergonhoso. Vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando. Aqui no plenário estão querendo votar e vão, acho que vai acabar aprovando uma medida que permite que as empresas brasileiras de aviação possam ser compradas 100% por empresas internacionais. Da mesma forma que nós falamos que tem que ter reciprocidade nos vistos, tem que ter reciprocidade também nas empresas de aviação. Se uma empresa americana compra uma brasileira, o Brasil poderia comprar uma americana. Não é assim? Não é o livre mercado? Mas não é assim que acontece, porque o Brasil não pode comprar uma empresa americana. O Brasil não pode comprar uma empresa europeia, porque existem restrições. Mas nós aqui estamos abrindo mão das nossas restrições e permitindo a entrada de empresas internacionais que vão controlar o tráfego aéreo e que vão impedir que a gente possa ter linhas que cheguem em todos os cantos do Brasil. Um Brasil do tamanho que é, que exige uma aviação, nós vamos ficar com uma aviação restrita aos grandes centros do Sudeste e do Nordeste. É isso que a gente tinha para falar. Vamos à luta. Nós não podemos parar de lutar e vamos batalhar contra a Previdência, dia 22, todo mundo participando do Dia Nacional de Luta. Abraço, gente!